Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Jeremias. Parte 4. Oráculos contra as nações. Do capítulo 46 ao 52. Do capítulo 51, versículo 1 ao capítulo 52, versículo 34. Eis o que declara o Senhor. Vou levantar contra a Babilônia e sua população de Lebcamai um vento de destruição. Vou enviar à Babilônia cesteiros que a irão joeirar e que lhe deixarão vazia a terra, porque no dia da desgraça de todos os lados cairão sobre ela. Que o arqueiro não retese seu arco contra o arqueiro, nem se pavoneie em sua couraça. Não lhe poupeis a mocidade, exterminai todo o seu exército. Caiam eles feridos de morte na terra dos caldeus e transpassados nas ruas de Babilônia, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, o Senhor dos exércitos. Se bem que sejam terras cheias de crimes contra o Santo de Israel. Fugi para longe do recinto de Babilônia. Que cada um salve a vida e não pereça nos seus crimes, pois chegado é o tempo da vingança do Senhor, que lhe vai dar o que mereceu. Era a Babilônia na mão do Senhor, qual taça de ouro que embriagava toda a terra. Bebiam as nações o seu vinho e enlouqueciam. Caiu, porém, de repente Babilônia, está esmagada. Chorai sobre ela, ide à procura de um bálsamo para a sua ferida. Talvez venha curar-se. Tentamos curar Babilônia, mas em vão. Deixai-a, vamos cada qual para a sua terra. Atingem o céu as suas faltas, sobem tão alto quanto as nuvens. Pôs o Senhor em evidência a justiça de nossa causa. Vinde a fim de que narremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai vossas flechas, colocai vossos escudos. Excitou o Senhor o espírito dos reis da Média, terra que deseja destruir Babilônia. É a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Levantai bandeiras sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, armai emboscadas, porque o Senhor executa o plano que concebeu, a ameaça que proferiu contra os babilônios. Tu que te assentas sobre as grandes águas e que possuis imensos tesouros, chegou o teu fim. Acabaram-se as tuas rapinas, jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo. Encher-te-ei de homens tão numerosos como gafanhotos que lançarão gritos triunfantes sobre ti. Criou ele a terra por seu poderio, firmou o mundo com a sua sabedoria e em sua inteligência estendeu os céus. Ao som de sua voz acumulam-se as águas nos céus, dos confins da terra faz subirem as nuvens. Resolve em chuvas os relâmpagos e de seus reservatórios tira os ventos. Atônitos ficam então os homens. Envergonha-se o artífice da estátua que modelou, porque os ídolos que fundiu não passam de mentiras e não possuem vida. São apenas vãos simulacros que se desvanecerão no dia do castigo. O mesmo não acontecerá àqueles que é a herança de Jacó, pois ele criou tudo e Israel é a tribo do seu patrimônio. Seu nome é Javé dos exércitos. És para mim um martelo, uma arma de guerra. Por teu intermédio esmago nações,
aniquilo reinos e destruo o cavalo e o cavaleiro, o carro e o cocheiro. Por meio de ti despedaço homens e mulheres, velhos e crianças, e quebranto o jovem e a jovem. Por tuas mãos exterminarei pastores e rebanhos, lavradores e suas juntas, governantes e magistrados. Mas a Babilônia e aos caldeus retribuirei ante vossos olhos todo o mal que fizeram a Sião, oráculo do Senhor. É contra ti que me lanço, monte destruidor, oráculo do Senhor, tu que destróis toda a terra. Contra ti vou estender a mão para precipitar-te do alto dos rochedos e fazer de ti montanha sem chamas. De teus escombros não se poderá tirar pedra de ângulo, nem pedra de alicerce, porque te has de transformar em eterna ruína, oráculo do Senhor. Por toda a terra erguei o estandarte, tocai a trombeta entre as nações. Contra ela uni os povos em guerra santa. Mobilizai os reinos de Ararat, de Mene e Ascenês. Contra ela nomeai escribas recrutadores e lançai os cavalos qual gafanhotos criçados. Recrutai contra ela os povos em guerra santa, os reis da Média, seus governadores e oficiais, e todas as terras de seu domínio. Treme a terra e se turba, porque se cumpre a ameaça do Senhor contra a Babilônia, de reduzir a terra de Babilônia a um lugar ermo e de horror. Deixaram de lutar os guerreiros de Babilônia, abrigando-se nas fortalezas. Quebrou-se-lhes o vigor, mas pareciam mulheres. Incendeiam-se as casas, quebram-se os ferrolhos, surgem correio sobre correio, mensageiros sobre mensageiros, anunciando ao rei da Babilônia que toda a cidade se acha cercada, que estão fechadas as passagens e os fortins em fogo, e consternados os guerreiros. Porque eis o que falou o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Assemelha-se a filha de Babilônia à eira do tempo do aprisionamento, ainda por um pouco, e para ela logo virá o tempo da colheita. Tragou-me, partiu-me Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou-me qual vaso vazio. Engoliu-me como faria um dragão, enchendo o ventre do que de melhor eu possuía, e expulsou-me. Recaia sobre Babilônia a nossa carne dilacerada, dizem os habitantes de Sião. E para a Caldeia o meu sangue derramado, diz Jerusalém. Eis porque assim falou o Senhor: vou tomar tua causa em minhas mãos e hei de vingar-te. Porei teu mar a seco e estancarei suas nascentes. Tornar-se-á a Babilônia um amontoado de pedras, covil de chacais, objeto de horror, lugar ermo, que será escarnecido. Rugem seus homens em multidão como leões e rosnam como leõezinhos. Quando estiverem sequiosos, dar-lhes hei de beber, e os embriagarei a fim de que se deleitem, adormecendo-o num sono eterno do qual não mais despertem, oráculo do Senhor. Falosei como carneiros descer ao matadouro, quais cordeiros e cabritos. Como foi tomada Sesaque e vencida a glória de toda a terra? Como se tornou Babilônia objeto de horror no meio das nações? Subiu o mar contra a Babilônia e ela foi coberta pela multidão de suas ondas. Tornaram-se desertos seus arredores, terra árida e desolada, onde ninguém mais há de morar e nenhum ser humano habitar. Castigarei Bel em Babilônia, tirando-lhe da boca o que havia comido, e dela não se acercarão mais as nações. Eis que se desmorona a muralha de Babilônia. Sai de lá, povo meu, salve cada um a própria vida ante a cólera ardente do Senhor. Não se desfaleça o vosso coração, não tenhais medo das notícias que se farão ouvir na terra. Durante um ano um rumor far-se-á ouvir, e outro rumor no ano seguinte. Violências na terra, tirano contra tirano. Eis porque virão dias em que me lançarei contra os ídolos de Babilônia. Será então coberta de vergonha a terra inteira, em cujo meio cairão os homens feridos de morte. O céu, a terra e tudo quanto encerram lançarão sobre Babilônia exclamações de alegria, oráculo do Senhor, porque contra ela se lançaram os devastadores vindos do norte.
Ó mortos de Israel, necessário é que caia a Babilônia por sua vez, assim como por causa dela caíram todos os mortos da terra. Escapai da espada, parti, não vos detenhais. Na terra longínqua não vos esqueçais do Senhor, e seja Jerusalém o sonho de vossos corações. Estamos confundidos, ouvimos a injúria, e a vergonha cobriu-nos os rostos, porque estrangeiros penetraram no santuário do templo. Eis porque virão dias, oráculo do Senhor, em que me lançarei contra os ídolos de Babilônia, e em que na terra inteira gemerão aqueles que são massacrados. Ainda que Babilônia atingisse o céu e sua alta fortaleza se tornasse inacessível, os devastadores, sob minhas ordens, não deixarão de alcançá-la, oráculo do Senhor. Eleva-se de Babilônia um clamor, e da Caldeia irrompe um tumulto de grande desastre. É o Senhor quem devasta a Babilônia, fazendo-lhes calar o ruído das vozes. Bramem como torrentes de águas as suas ondas e ressoam os seus gritos, porquanto contra a Babilônia se arrojou o devastador. Foram presos os guerreiros e quebrados os seus arcos, porque o Senhor, que é o Deus das contas, não deixará-lhe de dar a paga. Embriagarei seus chefes e seus sábios, seus governantes, oficiais e guerreiros, que dormirão um sono eterno e jamais despertarão. Oráculo do rei, cujo nome é Javé dos exércitos. Eis o que diz o Senhor dos exércitos: as muralhas imensas de Babilônia serão inteiramente arrasadas, e suas portas, altas como são, incendiadas. Assim, de nada valeram os sofrimentos dos povos, e em proveito do fogo esgotaram-se as nações. Oráculo lançado no Eufrates. Eis a ordem dada pelo profeta Jeremias a Saraías, filho de Néria, filho de Maasias, ao ir a Babilônia com Sedecias, rei de Judá, no 4º ano de seu reinado. Era Saraías o camareiro mor. Havia Jeremias escrito num livro todas as calamidades que haveriam de atingir Babilônia e todas as predições sobre ela. E disse então a Saraías: quando chegares a Babilônia, procurarás um meio de ler todas essas palavras. Assim dirás: Senhor, fostes vós que declarastes a destruição desta cidade, que se tornaria inabitável para homens e animais, transformando-se em solidão eterna. E quando terminares a leitura do que nele se acha escrito, tu o ligarás a uma pedra e o lançarás ao Eufrates, dizendo: assim será mergulhada a Babilônia, sem que jamais se possa erguer da calamidade que lançarei contra ela, e cairão extenuados. Fim do oráculo de Jeremias. Apêndice tirado do livro dos reis. Tinha Sedecias 21 anos ao começar seu reinado. Seu reinado durou 11 anos em Jerusalém. Chamava-se sua mãe Amital, filha de Jeremias, e era natural de Lóbna. Como Joaquim, ele também praticou o mal aos olhos do Senhor. Assim aconteceu em Jerusalém e Judá, por querer o Senhor, em sua cólera, repeli-los para longe de sua presença. Destruição de Jerusalém. Revoltou-se Sedecias contra o rei de Babilônia. No 9º ano de seu reinado, no 10º dia do 10º mês, foi Nabucodonosor, com todo o seu exército, contra Jerusalém, armando e construindo fortificações em torno dela. Até o 11º ano do reinado de Sedecias perdurou o sítio da cidade. No 9º dia do 4º mês, como a fome invadisse a cidade e não tivesse população o que comer, uma brecha foi feita na muralha da cidade, e à noite fugiram os guerreiros pelo caminho da porta entre os 2 muros, perto do jardim do rei, enquanto os caldeus cercavam a cidade. Tomaram esses homens o caminho da planície do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Então as tropas de Sedecias o abandonaram, dispersando-se em fuga. Foi então o rei aprisionado e conduzido a Ribla, na presença do rei de Babilônia, que contra ele pronunciou sua sentença. E diante de seus olhos foram degolados em Ribla seus filhos, assim como todos os chefes de Judá. Em seguida foram-lhe arrancados os olhos e ligado como cadeias de bronze. Levaram-no
para a Babilônia, onde até o dia de sua morte permaneceu encarcerado. No 7º dia do 5º mês, 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nabuzardã, chefe da guarda e servidor do rei de Babilônia, penetrou em Jerusalém, pôs fogo ao templo do Senhor, ao palácio real e a todas as casas da cidade, entregou às chamas as casas dos maiorais. Em seguida, as tropas dos caldeus que acompanhavam o chefe da guarda demoliram as muralhas que cercavam Jerusalém. E Nabuzardã, chefe da guarda, deportou para a Babilônia uma parte dos pobres da terra e o que restara da população da cidade, bem como os que já se haviam rendido ao rei de Babilônia, e o restante dos artífices. O chefe da guarda deixou ali alguns homens pobres, como vinhateiros e lavradores. Quebraram também os caldeus as colunas de bronze do templo do Senhor, juntamente com os pedestais e o mar de bronze que estava no templo, levando todo esse metal para a Babilônia. Carregaram também cinzeiros, pás, facas, vasos e demais objetos de bronze que serviam ao culto. Carregou ainda o chefe dos guardas as bacias, os braseiros, vasos, potes, candelabros, taças, copos e colheres, e o que havia em ouro e prata. Quanto às 2 colunas, ao mar, aos 12 bois de bronze que o sustentavam, e aos pedestais que Salomão mandara fabricar para o templo do Senhor, difícil seria calcular o valor do bronze de todos esses objetos. A altura de uma dessas colunas era de 18 côvados e um cordão de 12 côvados cingia-lhe a volta, sendo a espessura de 4 dedos e oco o seu interior. Encimava-as um capitel de bronze de 5 côvados, uma grade e romãs, também em bronze, cercavam o alto do capitel. Era semelhante a esta a 2ª coluna com romãs em torno, em número de 96, e o total das romãs em volta da grade era de 100. O chefe da guarda aprisionou o primeiro sacerdote Saraías e Sofonias o segundo e os 3 guardas do vestíbulo. Tomou da cidade um eunuco que era encarregado do comando dos homens de guerra, 7 homens do séquito do rei que foram encontrados na cidade, o intendente do exército encarregado do recrutamento na terra, assim como mais 60 homens da terra que se encontravam na cidade. Nabuzardã, chefe da guarda, aprisionou-os e mandou-os conduzir a Rebla ante o rei de Babilônia. E estes mandou executá-los em Rebla, na região de Emate. E assim Judá foi deportado para longe de sua terra. Eis o número dos homens que Nabucodonosor levou ao cativeiro. No 7º ano, 3.023 homens de Judá. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 pessoas foram deportadas de Jerusalém. No 23º ano de Nabucodonosor, Nabuzardã, chefe dos guardas, deportou de Judá 745 pessoas. Ao todo, 4.600 pessoas. Libertação de Joaquim. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 25º dia do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano de sua elevação ao trono, perdoou Joaquim, rei de Judá, e mandou libertá-lo da prisão. Falando-lhe com benevolência, designou-lhe um trono mais elevado que o dos reis que estavam com ele em Babilônia. Mandou que lhe mudassem as vestes de prisioneiro, e até o fim de sua vida Joaquim comeu à mesa do rei de Babilônia. Durante toda a sua vida, até o dia de sua morte, sua manutenção foi garantida pelos cuidados do rei de Babilônia.